A graça e a paz, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos neste culto, sejam todos bem-vindos, você que está em casa nos assistindo, que Deus abençoe muito a sua vida e que este tempo de palavra seja um tempo de liberação, de graça e favor do Senhor para com a sua vida. Quero convidar você, querido, a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler no capítulo 27, nós vamos compartilhar um pouco desta palavra e eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar muitíssimo a você, né? Abra seu coração, permita que o Espírito Santo de Deus te envolva, permita que o Espírito Santo de Deus inunde a sua vida. Atos dos Apóstolos, nós vamos ler do versículo, capítulo 27, do versículo 14, nós vamos ler até o 29, para que você entenda bem o que nós vamos compartilhar com vocês nesta noite. Mas não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aquilão. E sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo podemos segurar o bateu, o qual recolheram usando então os meios disponíveis para cingir o navio, e temendo que fossem lançados na sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a alijar a carga ao mar, lançar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram os aparelhos do navio. Não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devíeis ter-me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar esta avaria e perda. E agora vos exorto a que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo de Deus, do Deus a quem eu sou e a quem sirvo, dizendo: não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus que há de suceder assim como me foi dito. Contudo, é necessário, irmãos, dar em alguma ilha. Verso 27. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar de Adria, pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros a proximidade da terra. Versículo 28. E lançando a sonda, acharam 20 braças, passando um pouco mais adiante, e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Ora, temendo irmos dar em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperaram ansiosos que amanhecesse. Pai querido, nós pedimos que a Tua palavra ministre os nossos corações, e que essa seja uma noite, Senhor, em que nós possamos compreender que em tudo que nós estamos vivendo há um propósito tremendo e poderoso, Senhor. E que no meio de todas as batalhas, tempestades e lutas, nós possamos de fato saber quem o Senhor é e saber quem nós somos diante de tudo aquilo que o Senhor está estabelecendo nesses dias. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós queremos compartilhar, pode se assentar os presentes aqui, né? Você que está em casa, fique bem confortável, né? Preste muita atenção, evite agora estar com o WhatsApp ligado e outros tipos de redes sociais. Fique apenas conosco aqui pelo Facebook, e você que vai estar assistindo pelo YouTube também, né? Fique focado naquilo que Deus está fazendo. Paulo, ele sai do porto da Judeia
para a Itália. Ele está sendo transportado, levado neste navio, né, até a Itália, como um prisioneiro. Ele não estava ali por livre e espontânea vontade. Ele estava sendo conduzido como um prisioneiro para ser apresentado, né? Qual era a acusação? Ele fazia parte daqueles que reverenciavam e adoravam ao Senhor Jesus, né? Ele fazia parte da tribo daqueles que eram os nazarenos, aqueles que adoravam o verdadeiro Senhor. E então, por ser alguém que estava vivendo e pregando o evangelho, o reino, fazendo a vontade de Deus, ele estava preso, e a fim então de ser apresentado ao imperador Júlio César. E a palavra fala, como nós lemos, que no meio dessa trajetória, dessa viagem, eles foram apanhados por uma tempestade muito violenta. Essa tempestade levou, não foi horas, foram dias, que eles ficaram sem ver a luz do sol, sem ver as estrelas. Imaginem o caos em que eles estavam inseridos, o lugar que eles estavam colocados. E no início de tudo, Paulo já havia falado que eles deveriam esperar. Deus já havia falado com Paulo. E é interessante, queridos, que o propósito de Deus é que Paulo chegasse exatamente no final dessa viagem e ele estivesse aonde deveria estar, testemunhando, sendo ali como uma pessoa condenada ou culpada, sendo apresentada ao imperador. E a palavra fala que o propósito de Deus era que Paulo chegasse e estivesse diante de César. E o que acontece nessa trajetória, nesse período de viagem, essa tempestade, ela se estabelece como nunca antes aqueles marinheiros, aqueles marujos tinham enfrentado. Chegou um ponto em que todas as alternativas, todos os recursos, tudo que eles conheciam, sabe, toda a experiência do mar, tudo aquilo que eles já tinham vivenciado, não estava dando certo. Eles estavam desesperados, sabe, o navio, chegou um momento que eles não tinham mais controle, então eles deixaram o navio ir por conta própria. E então por dias, eles ficaram à deriva, sabe, tentaram estratégias, aliviaram o peso do navio, jogaram a carga ao mar, mas mesmo assim, nada havia dado certo. Chega um momento em que, meu desespero, Paulo se levanta e diz àqueles homens, né? Ele fala àqueles homens que naquele período Deus havia falado com ele, que eles deveriam ficar calmos, que eles deveriam ficar tranquilos, porque o Senhor havia dito que ele chegaria onde deveria chegar, e que todos que estavam naquele navio, que estavam navegando com ele, não iriam perecer. O desespero era tamanho, e fala que aqueles marinheiros, eles, né, lançaram 4 âncoras no mar, tentando desesperadamente se segurar, estabilizar o navio, mas de nada adiantou. Aquele navio, ele naufragou. Aquele navio, ele passou exatamente pela destruição que havia de passar. Eu quero te dizer uma coisa muito importante, queridos. Existem coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, que a trajetória, a execução, a realização do que Deus tem para nós não irá nos livrar das tempestades. Sabe, às vezes nós como cristãos, nós temos uma mente às vezes um pouco fértil demais. Eu digo fértil demais porque a gente imagina que uma vez que Deus estabeleceu um propósito na minha vida, na sua família, que dali para frente, daquele ponto em diante, tudo vai acontecer de uma forma agradável, tudo vai ser favorável a nós. E de fato vai ser favorável. Agradável eu já não posso dizer, mas favorável sim, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E é interessante que na nossa ótica nós queremos realizar e viver o propósito de Deus, mas queremos que o caminho seja agradável, que a viagem seja segura e que nada aconteça, sabe, que fuja ao nosso controle. Nós queremos sair de um ponto e chegar no outro e entender o seguinte: Deus está no controle, Deus, Ele está me guardando, Deus está me livrando. Deixa eu te falar, entre o que o Senhor te liberou e a realização do que Deus tem para a sua vida, há um caminho a ser trilhado, e muitas vezes nesse caminho a ser trilhado, as tempestades se levantam, os problemas se avolumam. E eu quero te dizer uma coisa: quem é que estava dentro desse navio? Paulo, o apóstolo de Cristo. Quem era esse homem? Ele era um filho de Deus.
Paulo não estava ali como um pecador, ele estava sendo culpado ou sendo um prisioneiro por amar a Cristo, por pregar o evangelho, por ser verdadeiro no reino. Sua prisão, assim, o seu motivo desse translado, dessa viagem, era para se apresentar diante de César, e diante de César receber ali, quem sabe, o julgamento, a punição e talvez a morte aos olhos dos homens. Ele estava sendo transportado não por sua livre, espontânea vontade, mas por um propósito de Deus. O Senhor queria que ele estivesse na presença, diante de César. Interessante isso. Interessante como Deus trabalha, como Deus nos lapida, como Deus prepara o nosso crescimento, como Deus nos potencializa para vivermos o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa para você que está em casa: fazer a vontade de Deus, vivenciar o propósito de Deus, ser um servo de Deus nesses dias, não simboliza e não representa que o nosso caminho será tranquilo. Deus vai nos lapidar na jornada. Eu não estou pronto para viver a dimensão do que Deus tem para mim. Sabe o que Deus faz? No caminho, o Senhor vai me preparando. No caminho, o Senhor vai levantando recursos e meios e formas para que eu seja trabalhado. Então, no meio deste caminho, dentro desse navio, no meio de uma tempestade, lá estava Paulo, o Filho de Deus. Ele era um homem e ele tinha uma missão. Esse homem tinha uma missão. Sabe o que eu entendo, queridos? Quando nós, como filhos de Deus, começamos a enfrentar lutas, nós temos que passar para o segundo estágio e lembrar: há uma missão, há um propósito de Deus na minha vida. Há um propósito do Senhor para que eu passe por tudo isso, com toda certeza. Se eu tenho uma missão, sabe, eu sou um homem, você um homem, uma mulher, sabe, que tem uma missão em Deus, tem uma missão para realizar no Senhor. Então as coisas que estão acontecendo, como José disse lá no Egito, depois de entender o propósito de Deus, quando seus irmãos tentaram se justificar, ele falou: fique tranquilo, tudo fazia parte de um propósito de Deus. Todo sofrimento, toda traição, toda cisterna que eu fui jogado, toda calúnia que eu sofri, toda a prisão que eu tive que passar, fazia parte do processo. Havia um propósito de Deus e o propósito se cumpriu. Sabe o que eu entendo, queridos? Deus está trabalhando com a sua igreja nesses dias. Deus está trabalhando comigo, Deus está trabalhando com você. A palavra fala também que este homem, Paulo, era um homem de fé. Ele era um homem de fé, ele não estava ali simplesmente, sabe, desacreditando que agora ele estava preso e seria julgado e possivelmente morto. Não, ele estava tranquilo, ele estava vivendo seu chamado, a sua fé. E ele também era um homem que tinha comunhão com Deus. Deixa eu te ressaltar algumas coisas importantes. No meio de uma luta, de uma tempestade, você precisa saber que você é filho de Deus. Você precisa saber quem é o seu pai nessa batalha. Quem é o seu pai no momento de tudo isso que você está vivendo. Quem é o nosso pai no momento que nós estamos vivendo hoje. Somos filhos de alguém carnal simplesmente, ou temos uma paternidade espiritual? Temos um pai que luta e olha por nós. Nós temos que entender que além de nós estarmos aqui, há uma missão confiada a nós e nós vamos cumprir o nosso chamado. Somos pessoas de fé porque cremos no nosso Redentor. Sabemos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E por último, eu quero dizer, queridos, que Paulo tinha comunhão com Deus. Eu acredito que quando nós passamos pelo que passamos, vivendo uma comunhão com o Senhor, a nossa história é completamente diferente. Sabe o que acontece? Aqueles marinheiros, eles lançam 4 âncoras tentando estabilizar o navio, mas foi em vão todas as suas tentativas. Sabe, a única pessoa que estava ancorada, que estava segura dentro daquele navio, se chamava Paulo. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, algumas coisas que Deus manifestou através desta passagem. A primeira coisa que eu vejo que Paulo, ele também tinha segurança. As tentativas dos marinheiros era gerar segurança, estabilizar o navio, e não conseguiram, mas Paulo se encontrava seguro e tranquilo naquele lugar. Porque a primeira âncora que eu quero aqui ressaltar que Paulo, ele manifesta naquele momento de tempestade, ele estava tendo a presença de Deus juntamente com ele. Queridos, uma das coisas que nós precisamos discernir: existem pessoas que tomam decisões e elas vão para o deserto por conta própria.
Existem outros que seguem o exemplo de Jesus, que vão ao deserto conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, o que isso quer dizer para a minha vida? Isso quer dizer para a sua vida, queridos, que quando você está passando pela tempestade, mas a presença de Deus está contigo, quando você ora, você clama, você fala com Deus, você ouve a voz de Deus, fique tranquilo, porque nada do cenário que está criado à sua volta terá maior poder do que a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é a nossa segurança, que mesmo em meio a uma tempestade, nós estamos fazendo aquilo que de fato Deus quer que seja feito. As pessoas não conseguem muitas vezes discernir por que eu estou passando por isso. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Não é o porquê, é para quê. Deus está nos levando a um novo nível. A presença de Deus, sabe? Em meio àquela tempestade, Paulo, ele não estava sozinho. Ele não estava se sentindo desamparado, com medo, incerto, inseguro. Não, a presença de Deus estava com ele. Sabe uma palavra que diz em 2 Coríntios capítulo 6, verso 16, a parte B, diz assim: pois vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu andarei entre eles. Está falando da presença de Deus conosco. Amém, queridos? A presença de Deus conosco. Sabe, nós precisamos crer. Paulo, ele lança a sua primeira âncora no meio de uma tempestade. Ele estava dizendo com isso: a presença de Deus é comigo. Querido, acione isso dentro da sua vida. Qual é a batalha que você enfrenta hoje? Quais são as lutas que você está travando agora? Quais são os seus medos? Quem sabe quais são as inseguranças? Então, primeira coisa, entenda, você é filho de Deus. Sabe, pode ter fracassado todas as tentativas, mas eu quero te dizer, como filho de Deus, a primeira âncora que você deve lançar é exatamente crer que a presença de Deus é contigo, porque Deus fala conosco através de todas as coisas que estão acontecendo. A segunda coisa que eu quero ressaltar é que no meio de todas estas coisas que estavam acontecendo, sabe, nós vemos a atitude de Paulo manifestando algo tão poderoso. Paulo estava no meio de uma tempestade, e além dele ter a presença de Deus, ele sabia que a segunda âncora que ele lança, havia a promessa de Deus. Qual a promessa de Deus? Você vai chegar aonde você precisa chegar, você vai se apresentar a César. Então como é que ele vai se apresentar a César? E dias o sol não aparece, as estrelas não aparecem, o navio está sendo levado de um lado para o outro sem domínio, sabe, se esquivando de rochedos, tentando, e todas as tentativas eram falhas, eram fracassadas. Sabe, os marinheiros, homens experientes, estavam desesperados. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles começaram a orar, eles começaram a clamar, porque eles já não sabiam mais o que fazer. Deixa eu te falar, Deus vai usar todo o processo em nós para levar outras pessoas a conhecerem o poder de Deus na vida delas. É por isso que nós precisamos estar bem resolvidos. Paulo sabia, Deus disse, Deus cumprirá o que disse. Amém? Sabe, havia promessas de Deus. Sabe, havia promessas do Senhor. A tempestade estava ali, era longa, era difícil, mas Paulo se lembrou de uma coisa. Deus disse, você estará na presença de César. É o meu propósito, é o que eu quero para a sua vida. Você vai chegar no término desta viagem. Havia promessas de Deus. Sabe, no momento das lutas, nós temos que nos apegar à palavra, nós temos que nos apegar às promessas, nós temos que nos apegar àquilo que Deus já liberou sobre as nossas vidas. Se nós olharmos como todo mundo olha, o desespero será geral. Mas se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos lembrar de uma coisa: tem promessa de Deus na minha vida. Deus já prometeu, Deus vai cumprir. Mesmo que tudo seja contrário, o Senhor vai cumprir na minha vida. Sabe, suas promessas são firmes e são verdadeiras. Hebreus 6,18 diz uma coisa muito interessante: é impossível que Deus minta. Deus não mente, Deus não vai mentir. Pastor, eu estou na luta, eu estou passando o maior desespero. Quem sabe você faz parte de um cenário, sabe, de uma família que está desesperada. Deixa eu te falar uma coisa: confia no Senhor, espera
no Senhor, porque a promessa de Deus para a sua vida, a promessa de Deus para a tua geração, a promessa de Deus liberada dentro de você. O diabo criou um cenário, há uma tempestade para matar, roubar e destruir, mas eu quero te dizer, o Deus a quem nós servimos nos chama de filho e está dizendo para nós: há promessa na sua vida, você vai chegar do outro lado, você vai cumprir o propósito. Nós precisamos crer na palavra de Deus, nós precisamos acreditar na palavra do Senhor. Sabe, Salmos 37, ele é tremendo, ele é poderoso, porque entre os seus versículos ele diz uma coisa: confia no Senhor e faz o bem. Confia. Sabe, Deus está dizendo para a igreja nesses dias: confia em mim. Eu sei que o descontrole é geral, mas confia em mim, faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Agrada-te do Senhor. Ei, querido, como é que alguém se agrada do Senhor no meio daquilo que está acontecendo, do caos que está acontecendo, do problema que está acontecendo? Sabe, as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo no governo, estão indignadas com o que está acontecendo no STF, estão indignadas com a forma como as coisas estão acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não depende de homem, de governo, nem de justiça. Deus é o governo, Deus é a justiça, Ele é o Senhor. E essa bagunça que está o cenário em que nós vivemos faz parte de um propósito de Deus, para que a igreja, eu e você, possamos nos levantar e crer a promessa de Deus. Confia no Senhor e faz o bem. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos esperar no Senhor. E diz mais, queridos, sabe, quando nós estamos verdadeiramente sendo alimentados, nós temos que nos agradar do Senhor, e Ele satisfará o desejo do meu e do seu coração. E finalizo esse versículo dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega a tua viagem, entrega a tua jornada, entrega o teu momento ao Senhor, confia nele. Confiar nele, querido, é o seguinte: chegar em casa, botar a sua cabeça no travesseiro e descansar. É dormir, não é perder a noite de sono, a não ser que o Espírito Santo está te acordando para orar, para interceder. Aí é diferente. Mas tem gente que perde a noite de sono, rola a noite inteira na cama, não consegue dormir, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ouvir a voz de Deus. E eu quero te dizer uma coisa: repreenda, porque isso vem do maligno. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos acorda nas madrugadas, o nosso sono vai embora. É porque o Senhor quer que a gente tenha um momento de comunhão, que nós possamos falar e também ouvir a voz do Senhor. E eu quero te dizer, a igreja do Senhor está vivendo hoje uma das grandes ou maiores desafios que nós possamos contabilizar na nossa história, nos nossos últimos 50 anos, vamos colocar assim. E eu quero te dizer, sabe, quando você confia no Senhor, você vai descansar, você vai deitar sua cabeça no travesseiro, e você vai saber o seguinte: enquanto tem gente jogando âncora aqui, âncora lá, e tentando evitar o naufrágio, tentando evitar o pior, eu quero te dizer, nenhuma tentativa humana vai poder parar o que está acontecendo. Somente a mão de Deus. A mão de Deus está no controle. Sabe, uma outra coisa que existia na vida de Paulo, e ele lança essa âncora espiritual, vamos colocar assim. Paulo, sabe, ele tinha a providência de Deus. O versículo 24 fala sobre isso. Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. Havia, sabe, uma providência de Deus. Vai acontecer, as coisas vão chegar, mas fique tranquilo, vai chegar do outro lado. Há uma providência. Deus providencia a nossa chegada. Deus nos leva exatamente aonde nós precisamos. Sabe, Deus estava dizendo: Paulo, eu providenciarei a tua viagem. Aqui, e tudo quanto aconteceu vai te conduzir ao seu destino. Você vai chegar em Roma. Você vai chegar exatamente aonde está para chegar. A minha vontade é essa. A Bíblia diz em Romanos 8:28: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode crer nesse versículo nessa noite? Você pode de fato acreditar no que a palavra de Deus está dizendo, que todas as coisas cooperam, ou todas as coisas contribuem?
Pastor, no que isso está contribuindo na minha vida? A sua vida está te lapidando, está forjando o seu caráter em Cristo, está te dando estrutura para receber coisas maiores de Deus. Porque quanto mais nós somos trabalhados, mais nós crescemos. Quanto mais nós somos, amassados, melhor fica o vaso. Quanto mais nós estamos sendo pressionados por tudo que está acontecendo, o caminho que Deus quer que a gente esteja exatamente é o caminho que Ele planejou para nós. Só que nesse meio tempo, amados, você não se esqueça que Deus vai usar a sua vida para tocar outras vidas. Nós não podemos ser egoístas, achar que tudo está dizendo a respeito da minha pessoa e da sua pessoa. Deus vai usar a minha vida, a sua vida, para salvar a nossa casa, para salvar a vida das pessoas que estão vendo Deus em nós. Como é que você pode ficar tranquilo em meio a tudo isso que está acontecendo? Porque quando, você está vivendo essa essência de Deus, você consegue, exatamente confiar. Por que você confia? Porque a Bíblia diz, porque a palavra do meu Deus está dizendo, quando eu confio nele, o mais ele fará na minha vida. A palavra do meu Senhor, a palavra de Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, não para o mal, não para a desgraça, mas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito do Senhor. E eu quero te dizer nesta noite, a igreja brasileira está sendo sacudida. Os ministros, os altares, as cidades, os estados, nós estamos sendo despertados. Há uma grande tempestade. O diabo está pensando como ele pensou lá atrás, quando Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário e ele entregou seu espírito a Deus. O diabo tripudiou, festejou, porque ele disse: matei o Filho de Deus, acabei com tudo. Nesse período que ele estava acreditando que ele estava fazendo, o placar de goleada, no terceiro dia o nosso Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Não mais como desceu à sepultura, não mais como ele havia descido, mas agora todo poder e autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra haviam sido dados, haviam sido depositados, colocados sobre o nosso Senhor. Sabe o que isso representa para nós, queridos? Deixa o inimigo pensar que ele está ganhando, deixa o inimigo pensar que ele está tendo, vantagem em tudo isso. Eu acredito numa coisa: Deus está trabalhando ao nosso favor, Deus está nos lapidando, Deus está nos potencializando. É no meio da batalha, é no meio da luta que nós estamos crescendo. Deixa eu te dizer algo que é muito precioso. O povo de Deus muitas vezes esteve diante de grandes lutas, e algumas delas nem lutaram, porque foi Deus que lutou por eles. Mas todo tempo de guerra, todo tempo de luta nos leva a um campo de despojos. Sabe o que eu quero te dizer? Hoje ainda a pessoa me perguntando: pastor, me fale um pouco sobre a transferência de riqueza. Deixa eu te falar, a transferência de riqueza é uma coisa tão grande, né? Do ímpio vem para o Filho de Deus, vem para o servo de Deus. Quando você vê o povo de Deus enfrentando as suas guerras, suas lutas, algumas eles nem tiveram que lutar, mas passaram dias e dias pegando os despojos daquele campo de adversário que já estava morto. O poder aquisitivo aumentou, o poderio de armas aumentou. E o que isso representa? Representa que Deus está usando esse cenário na minha vida e na sua vida para Ele manifestar que Ele é Deus, e que esse é tempo de nós não diminuirmos, na presença dos homens não, nós vamos nos prostrar na presença de Deus, mas esse é um tempo de crescimento, de expansão, em que a igreja vai, voar alto, a igreja vai prosperar muito nesses dias. Este é tempo, e é um tempo de nós vivenciarmos, de nós conquistarmos coisas maiores em Deus. E por último, eu quero compartilhar que Paulo experimentou o trabalhar de Deus. Sabe o que é isso? O que o Senhor disse a Paulo, e Paulo acreditava que aconteceria, aconteceu de fato. Paulo sabia, Deus estava trabalhando. Há uma canção que nós cantamos: ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, ainda que eu não veja, ainda que eu não perceba, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida hoje, Deus está trabalhando na sua família hoje, Deus está trabalhando sobre o seu ministério, Deus está trabalhando sobre a sua casa. Sim, Deus está trabalhando. Pastor, mas eu não estou vendo.
Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Deixa eu te falar, queridos, Deus está trabalhando. Deus estava trabalhando naquele navio. Aquela tripulação inteira reconheceu o poder de Deus na vida de Paulo. Você sabe que aquele navio ser despedaçado e nenhuma alma sequer se perdeu, nenhuma vida se perdeu. Sabe o que isso representa? Isso representa que Deus trabalha. Agora não questione como Ele trabalha. Adore ao Senhor da forma que Ele está trabalhando. Ele é Deus, Ele é Senhor. Sabe, às vezes nós queremos que Deus trabalhe de um jeito que nós concordamos, e Deus vai trabalhar do jeito que tem que ser trabalhado. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você lembra que Jesus, Ele chegou no momento em que Ele é despertado no barquinho, os discípulos estão desesperados, e a tempestade se formou, as ondas estavam altas, o vento açoitando aquele barco, eles iriam perecer. Jesus é despertado, Ele levanta, Ele vai à ponta do barco e Ele repreende o vento, a tempestade, e tudo se normaliza. Por que Deus não fez isso com Paulo? Mas chegou ao extremo do navio ser arrebentado, as pessoas sendo lançadas ao mar, e um após o outro sendo colocado em terra firme. Deus não poupou o navio, nem o que eles carregavam, mas todas aquelas vidas foram salvas, não só do mar, mas também da incredulidade, da idolatria, do engano, porque eles reconheceram o poder de Deus que estava na vida de Paulo. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando ao meu, ao seu, ao nosso favor. Sabe, queridos, Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando na sua fé. Deus está trabalhando através da sua vida. Deus está trabalhando no meio deste problema, dessa enfermidade. Deus está trabalhando contigo. Deus está de fato cuidando dos seus. Sabe, nós já perdemos pessoas, e quem sabe ao longo dessa jornada vamos continuar perdendo. Mas nós nunca perdemos para as trevas, nós nunca perdemos, sabe, para o mal. Nós estamos vendo os nossos queridos sendo promovidos no reino de Deus, sendo transformados para a glória de Deus. Eu quero te dizer, querido, não olhe para as circunstâncias, olhe para aquilo que Deus está fazendo. Quantas pessoas estão sendo impactadas. Eu tenho conversado com tantas pessoas que estão voltando para Jesus nesses dias. Eu fico impressionado, queridos, como Deus está trabalhando. Como Deus está trabalhando na vida de uma criança, através dessa criança tocando a sua casa, através de alguém que está no hospital e a família se reconciliando, através de alguém que está desesperado e portas estão se abrindo. Deus está trabalhando, ainda que eu não veja. Deus está trabalhando. Paulo, ele se depara com algo muito precioso, e eu quero terminar dizendo isso: nenhuma tempestade nesta vida será capaz de afastá-lo do curso que Deus determinou para a sua vida. Você vai passar por isso, você vai prevalecer. O inimigo pensa que ele vai ter vantagem nisso, mas a grande verdade, assim como Cristo no terceiro dia ele retoma com todo o poder e autoridade, nós vamos sair dessa tempestade muito melhores do que quando nós entramos. Nós vamos sair deste problema muito mais fortes, sabe? Nós vamos sair dessa crise muito mais fortalecidos. Pastor, mas a economia do país, nós dependemos do banco do céu. Nós dependemos dos recursos que vêm de Deus. Pastor, nós vivemos aqui, o nosso dinheiro é esse. Eu quero dizer, essa é uma parte da verdade, mas a verdade absoluta soberana é a seguinte: nós somos embaixadores de Cristo. O nosso recurso vem do reino de Deus, o nosso recurso vem do céu, e é por isso que nós estamos profetizando nesses dias: haverá uma transferência de riqueza para a vida da igreja. Deus está movendo todos os ambientes, Deus está levantando recursos. Deixa eu te falar uma coisa, para nós encerrarmos esse tempo de palavra. Enquanto você se preocupa com o dia de amanhã, Deus está dizendo: ei, se preocupa com aquilo que eu já estou fazendo na sua vida. Fica atento àquilo que eu estou realizando na sua vida. O povo hebreu estava lá há muitos anos, 430 anos, escravo. Eles iam sair do Egito com uma mão na frente e outra atrás. Deus disse: negativo.
negativo. A minha bênção não é parcial. Aquilo que eu estou fazendo não é por partes, a minha bênção é completa. E Deus começou a pesar a mão sobre o Egito. Em meio a tudo aquilo, o povo de Deus estava guardado por Deus. Lembra disso? Quando as pragas começaram a açoitar aquele lugar, chegou uma hora que o povo egípcio disse: manda esse povo embora daqui, nós não aguentamos mais. E o que eles começam a fazer? Começam a enriquecer o povo, começam a dar todos os tipos de presentes caríssimos, ouro, joias, pedras preciosas, roupas caríssimas, recursos. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Está na Bíblia. E quando o tabernáculo foi começar a ser erguido a uma proposta de Deus, então Moisés começa a reivindicar que o povo oferte. A Bíblia diz que ele teve que pedir que parassem de ofertar, porque havia recursos além da medida para a construção. Da onde esse povo tirou tanto ouro, prata, pedras preciosas, tecidos caros, tantas riquezas? Eles não saíram do Egito, eles não saíram da tempestade, eles não saíram do problema da forma que eles entraram. O nosso Deus é um Deus de poder e de glória. Esse é o tempo em que nós vamos passar pela tempestade, não como nós entramos. O navio pode ter afundado, a carga pode ser jogada ao mar, mas eu quero te dizer, o propósito de Deus é soberano, a fidelidade de Deus sobre a tua vida é poderosa. Deixa eu te colocar a par de algo. Este é o tempo e é chegada a hora em que nós vamos sair dessa tempestade, nós vamos sair deste problema, nós vamos sair desta crise, nós vamos sair desta luta que estamos enfrentando. A cidade de Lages vai sair disso, o estado de Santa Catarina vai sair disso, a nação brasileira vai sair disso, e o povo, a igreja do Senhor neste planeta, principalmente na nossa nação, não será mais visto como era visto antes, porque o povo está sendo levantado, a unção, graça e capacitação do Espírito está sendo liberada. Há uma transferência de riqueza, há uma transferência de unção, há uma transferência de poder para a sua vida. Vidas serão salvas através da sua vida, vidas serão libertas através da sua vida. Confia no Senhor e faz o bem, confia no Senhor e o mais Ele fará na sua vida, Ele fará na sua família, Ele fará no seu chamado. Este é o tempo de Deus para você, esse é o tempo do Espírito Santo de Deus para cada um de nós. Fecha os teus olhos neste momento, fecha os teus olhos, curve a tua fronte e entenda que o Espírito de Deus está presente contigo. O Espírito de Deus está exatamente aonde a fé no coração dos seus filhos está. Eu quero que você em casa agora, querido, entenda e ore. Ore por aquilo que o Senhor já está fazendo. Ore por aqueles que o Senhor já está tocando e salvando. Ore agora neste momento. Não tenha medo. Não se sinta mais impotente diante do que está acontecendo. O apóstolo Paulo estava tranquilo em meio a uma tempestade, porque ele sabia exatamente a quem ele estava servindo. Pai, nesta noite nós oramos como igreja, Senhor, e nós tomamos esta palavra sobre nós e sobre os nossos, Pai. Oro pela comunidade Cear de Lages, oro, meu Deus, pelos lagianos, oro, Senhor, pelo povo desta cidade, oro pela tua igreja nesta cidade. Oro, Senhor, para que a bênção se estenda a todas as cidades deste estado e sobre a nossa nação, Pai. Eu creio, meu Deus querido, que todas as coisas cooperam, contribuem sim, para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que têm um propósito, um chamado, Senhor. E eu creio, meu Pai, que este é o tempo em que todos os problemas, todas as tempestades, todo o caos que está instaurado, que está estabelecido, Senhor, isso faz parte de um propósito. A tua noiva está sendo restaurada, a tua igreja está sendo adornada, a tua igreja está sendo preparada, Senhor. Por isso, Pai, este é o tempo em que nós queremos que a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja local, Senhor, esta cidade, ela seja evangelística, ela seja, meu Deus, uma cidade que leve a milhares na tua presença, Senhor. Oro, Pai, para que não haja limites para aquilo que o Senhor está fazendo. Nós determinamos o milagre, a cura.
Nós determinamos, meu Deus, a salvação. Se você está na sua casa agora e o Espírito Santo está dizendo para você: volta para os caminhos. Você está sendo tocado pelo Espírito Santo agora, está dizendo: é hora de você voltar. Coloca a mão onde está agora o seu coração, e o Espírito de Deus está novamente, Ele está te tocando. O seu nome está sendo ali marcado para a eternidade. Sua vida está sendo selada na presença de Deus. A salvação chegou na sua vida, a salvação chegou na sua casa. Você que está ouvindo esta mensagem, quem sabe você está num leito de enfermidade, você está num ambiente de dor, e eu quero te dizer: o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, está tocando a tua vida, está trazendo cura sobre o teu corpo. Talvez você está vivendo agora um momento terrível na sua vida profissional, financeira, não sabendo o que fazer. Deixa eu te falar, querido, torna o Senhor agora o teu Senhor, torna este Senhor agora o teu provedor, e você vai ver as portas se abrindo, os recursos chegando, a bênção do Senhor se manifestando. Nós oramos, Senhor, nesta hora. Nós declaramos pelo poder, pela graça e pelo mover do teu Espírito. Senhor, o Senhor um dia disse que nenhum daqueles que o Pai havia lhe dado seriam, Senhor, perdidos. O Senhor não iria lançar fora. Deus, toca esta geração, Pai. Toca os teus filhos agora, Pai. Restaura, Senhor. Guarda, Senhor. Fortalece. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. E que todos digam amém e amém. Que assim seja, em nome de Jesus.